Sabe aquela vontade que bate na gente quando a gente vê uma criança precisando de ajuda? É quase instantâneo, né? A gente quer fazer alguma coisa. E, para muita gente, a primeira ideia que surge é ajudar um orfanato. Seja com doação, seja com trabalho voluntário. Faz todo sentido. Parece o caminho certo para ter um impacto real. Mas será que é isso mesmo? E se essa atitude, que vem de um lugar super genuíno de querer ajudar, na verdade, não conta a história toda? A grande pergunta que a gente vai mergulhar hoje é exatamente essa. Essa ajuda está fazendo o bem que a gente imagina? Ou será que, sem a gente nem perceber, ela acaba apoiando um sistema que faz justamente o contrário do que a gente quer, que separa famílias? Pois é, vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Olha, e antes de a gente seguir, é super importante deixar uma coisa bem clara. Essa vontade de ir lá, de ajudar num orfanato, ela vem de um lugar bom, é pura empatia, o coração falando mais alto, querendo dar carinho, dar um suporte. A intenção é das melhores e não tem nada de errado em sentir isso, muito pelo contrário. O que acontece é que essa nossa ideia toda sobre orfanatos, ela é construída em cima do que a gente pode chamar de o mito do orfanato. É uma crença tão forte, tão enraizada, que a gente nem para pensar se é verdade. Só que essa crença está prestes a ser balançada por um número. Um único número que tem o poder de mudar completamente o como a gente enxerga tudo isso. Pensa rápido. O que é um orfanato? A imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Um lugar cheio de crianças que não têm pais. Crianças órfãos, sozinhas no mundo. É a definição de livro, a mais óbvia de todas. Mas a realidade, gente, a realidade é outra. E é bem diferente. E a chave para entender essa outra realidade é esse número aí, 80%. Sim, você ouviu direito. Cerca de 80% das crianças que vivem em instituições no mundo todo têm pelo menos um pai ou uma mãe vivos. Vou repetir, porque é chocante. 8 em cada 10 crianças que estão no que a gente chama de orfanato não são órfãs. Isso vira o jogo completamente. Aí a pergunta que fica é, mas se elas têm família, por que raios elas estão lá? E a resposta, na maioria esmagadora das vezes, não é abandono. A palavra-chave aqui é vulnerabilidade. A gente está falando de pobreza num nível tão extremo que os pais não conseguem garantir comida. A gente está falando de falta de acesso à escola. E aí a família desesperada acha que a instituição é a única chance para o filho ter um futuro. Ou então a falta total de apoio para cuidar de uma criança com alguma deficiência, que deixa os pais sem ter para onde correr. E é aqui que a coisa fica ainda mais séria, porque não é só um engano, uma confusão de conceitos. A gente tem mais de 60 anos de pesquisa, de estudos robustos, que mostram a mesma coisa. Crescer numa instituição, mesmo que seja a melhor do mundo com a melhor estrutura, causa danos reais, danos profundos no desenvolvimento de uma criança, quando a gente compara com o crescimento dentro de uma família. Um dos sinais mais claros disso, e que a gente muitas vezes interpreta errado, é um negócio chamado interação social desinibida. Sabe aquela cena clássica do voluntário chegando no orfanato e a criança correndo para abraçar, super afetuosa com um completo estranho? A gente pensa, nossa, que amor, que carência, mas na verdade, para a psicologia, isso é um baita sinal de alerta. Significa que aquela criança não conseguiu formar um vínculo seguro com ninguém. Ela não tem uma figura de referência, um porto seguro. Por isso ela trata todo mundo igual, porque no fundo, não tem ninguém que seja realmente especial para ela. E infelizmente os problemas não param por aí não. Viver numa instituição afeta o desenvolvimento físico, emocional, tudo. E pior, essa moda de turismo de orfanato acaba criando um tipo de mercado. Um mercado que precisa de um fluxo constante de órfãos para continuar atraindo doações. E o mais assustador de tudo, esse entra e sai de gente, de voluntários, muitas vezes sem uma checagem rigorosa, coloca essas crianças num risco gigantesco de sofrerem abusos. Essa frase que está aí na tela, ela é pesada, mas resume o problema de um jeito brutal. O dinheiro que chega dos voluntários, com toda a boa intenção do mundo, pode acabar transformando orfanatos em verdadeiros negócios. E aí, nesse modelo de negócio, as crianças viram o quê? Mercadorias. Elas se tornam o produto usado para gerar pena, para atrair mais e mais doações. É um ciclo vicioso terrível. Ok, o cenário é complexo, é pesado. A pergunta que não quero calar é, então, qual é a saída? Se não é para focar nos orfanatos, é para fazer o quê? A resposta, gente, exige uma virada de chave, uma mudança completa de mentalidade. E uma base para essa nova forma de pensar a gente encontra em ideias muito antigas, como essa do Salmo 68. A ideia de que o nosso lugar, o lugar de uma pessoa, é na família. O ideal não é a melhor instituição do mundo. O ideal é um lar. É dentro de uma família que uma criança tem a chance de florescer de verdade.
E isso leva a gente direto para o coração dessa nova visão. O nosso foco não deveria ser como a gente constrói orfanatos melhores. Não! O objetivo real, a grande meta, tem que ser outra. Como a gente garante que toda criança tenha uma família amorosa, estável. Esse é o alvo. Beleza. Se o alvo é esse, como é que a gente pega aquela vontade de ajudar, lá do começo, e direciona ela para um caminho que realmente funciona? Um caminho que fortalece as famílias para que elas não precisem se separar. A boa notícia é que existem sim maneiras muito mais inteligentes de ajudar. É aqui que entra a ideia do voluntário sábio. Em vez de focar naquela visita de um dia, a gente muda a estratégia. O que a gente pode fazer? A gente pode apoiar centros comunitários, igrejas locais, que já fazem um trabalho de prevenção. Pode ajudar a montar cestas básicas, kits de higiene para famílias que estão por um fio. Pode usar uma habilidade, dar uma oficina para capacitar os pais, os jovens da comunidade. Ou, olha só, usar as redes sociais para espalhar essa ideia da importância da família. O lance é atacar a raiz do problema, entende? E não só o sintoma. E quando a gente compara os dois modelos, a diferença de impacto é gritante. De um lado, a visita ao orfanato, que sem querer pode até atrapalhar os vínculos da criança e alimentar um sistema que não funciona. Do outro, o apoio à família, que faz o quê? Fortalece os laços, ataca a causa real do problema, que é a pobreza, e gera um efeito positivo que dura, que reverbera na comunidade inteira. E com isso, a gente meio que fecha o ciclo, né? A gente volta lá para o começo, para aquela vontade de ajudar, só que agora com um outro olhar. A grande virada é essa: sair da mentalidade de instituição e entrar na mentalidade de lar. É trocar a ideia de isolamento pela ideia de pertencimento. Olha, se for para guardar uma única coisa de toda essa nossa conversa, que seja isso. O jeito mais poderoso, mais digno e mais eficiente de cuidar de uma criança vulnerável é fortalecendo a família dela. Ponto. É dar o suporte para que os pais possam, eles mesmos, cuidar dos seus filhos. E isso termina com um convite, uma reflexão que não é sobre um lugar longe, do outro lado do mundo. É sobre aqui e agora. Como é que a gente, no nosso dia a dia, pode ajudar a fortalecer as famílias que estão ao nosso redor? Na nossa cidade, no nosso bairro? Essa mudança de mentalidade começa perto. E para quem quer ir mais fundo, buscar mais informação, organizações como a World Without Orphans têm muito material bom. O trabalho de verdade começa agora.